Boa noite, meus irmãos. Hoje, dia 2 de agosto de 2021, estamos reunidos nesta corrente de orações para mais um Evangelho no Lar. Para isso, nós pedimos assistência dos amigos espirituais, que possamos receber fluidos de luz, de paz, de tudo aquilo que estamos precisando para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde. E vamos começar então falando hoje sobre o ponto de vista do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, dos itens do 5 ao 7. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada, torna-se a que dá para a libertação, pelo qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente, nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra. Torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos, suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia tudo na terra
facilitaria, porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. Não. O homem instintivamente procura o seu bem-estar e, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando com um espinho debaixo de sua mão, não a retire, para se não picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência, que para tal fim o pôs na terra. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Deus, conseguintemente, não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso desses gozos, em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem os que a si próprios aplicam essas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto ao tempo do Criador, os homens não teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Que lição linda, meus irmãos! O Espiritismo nos faz enxergar a vida sobre outro ponto de vista. Nos mostra a vida terrestre pelo que ela é. Vemo-la e a compreendemos. Não é mais essa noção vaga, incerta, problemática que nos ensinavam do futuro e que involuntariamente deixava dúvidas. Para nós espíritas é uma certeza adquirida, é uma realidade. Nos mostra a vida da alma, o ser essencial, pois que é o ser pensante, remontando no passado a uma época desconhecida e se estendendo indefinidamente pelo futuro, de tal sorte que a vida terrena, ainda que fosse de um século, não é mais que um ponto nesse longo percurso. Então, se a vida inteira é tão pouca coisa comparada com a vida da alma, o que serão então para nós os incidentes da vida? Entretanto, o homem, assim colocado no centro desta vida terrena, ele preocupa-se com ela, como se ela fosse durar para sempre. Tudo tem para ele proporções colossais. A menor pedra que o fere lhe parece um rochedo. Uma decepção o desespera.
Um revés o abate, uma palavra o enfurece, lhe tira do eixo. Sua visão limitada ao presente, no que o toca imediatamente, ele exagera a importância dos menores acidentes. Um negócio que falha, lhe tira o apetite. Uma questão de precedência, um negócio de Estado. Uma injustiça o põe fora de si. Triunfar é o fim de todos os seus esforços, o objeto de todas suas combinações. Mas para a maioria, o que é triunfar? É criar por meios honestos uma existência tranquila, se não se tem do que viver? É a nobre emulação de adquirir talentos e desenvolver a inteligência? É o desejo de deixar depois de si um nome honrado e realizar trabalhos úteis para a humanidade? Não. Triunfar é suplantar seu vizinho, é eclipsá-lo, é afastá-lo ou mesmo derrubá-lo para tomar-lhe o lugar. É por esse tão belo triunfo que talvez a morte não lhe permita aproveitar por 24 horas. Quantas preocupações, quantas tribulações, quanto lamento por vezes despendido e que poderia ter sido mais utilmente empregado. Depois, quanta raiva, quanta insônia, se não triunfar. Que febre de inveja causa o sucesso de um rival. Então, culpa-se a sua má estrela, a sua sorte, o seu destino fatal. Ao passo que a má estrela, frequentemente, é a inabilidade e a incapacidade de ver, de analisar, de ver o real ponto de vista. Na verdade, dir-se-ia que o homem assume a tarefa de tornar tão penoso quanto possível os poucos instantes que ele deve passar na terra, dos quais não é senhor, pois ele jamais está seguro do dia seguinte. Como todas essas coisas mudam de aspecto quando pelo pensamento, o homem sai do vale estreito da vida terrestre e se eleva na radiosa, na esplêndida, incomensurável vida do além-túmulo. Como então ele se compadece pelos tormentos que prazerosamente criou para si mesmo? Como então lhe parecem mesquinhas e pueris as ambições, os ciúmes, as suscetibilidades, as vãs satisfação do orgulho? É como na idade madura considerar as brincadeiras da infância, como do topo da montanha olhar os homens no vale. Mas o homem não é um voluntariamente joguete de uma ilusão. A ilusão é quando ele vê as coisas do ponto de vista terrestre. Se, pois, elevarmos o pensamento de maneira a abarcar a vida da alma, chegaremos forçosamente a ver, por conseguinte, a vida terrestre como uma estação passageira, que a vida espiritual é a nossa vida real, porque ela é indefinida, que é ilusão tomar a parte pelo todo, isto é, a vida do corpo apenas transitória pela vida definitiva. O homem que considera as coisas apenas do ponto de vista terrestre é como aquele que, estando dentro da sua casa, nem pode julgar a forma nem a importância da construção onde ele está. Ele julga sobre falsas aparências porque não vê tudo, ao passo que aquele que vê de fora, ele abarca o conjunto. E só ele pode julgar mais corretamente. Para identificar-se com a vida futura não é preciso uma inteligência excepcional, não é preciso grandes esforços da imaginação, pois cada um traz consigo a intuição e o desejo.
Mas a maneira pela qual geralmente a apresentam é muito pouco sedutora, porque oferece como alternativas, né, as chamas eternas ou a contemplação perpétua, o que leva muitos a preferirem o nada. Daí a incredulidade absoluta de uns e a dúvida no maior número. O que faltou até o presente foi a prova irrefutável da vida futura, e essa prova o Espiritismo nos dá. Não mais por uma teoria vaga, mas por fatos patentes. Mais ainda, ele nos mostra tal qual a razão mais severa pode aceitar, porque tudo ele explica, tudo justifica e resolve todas as dificuldades. Por ser claro e lógico, ele está ao alcance de todos. Eis porque o Espiritismo traz a crença tanta gente que dela se havia afastado. A vida corpórea, ela é necessária para o espírito, ou para a alma. O que é a mesma coisa? Para que possa cumprir nesse mundo material as funções que lhe são designadas pela providência. É uma das engrenagens da harmonia universal. A atividade que ele é forçado a desenvolver nas funções que exerce sem suspeitar, crendo agir por si mesmo, ajuda no desenvolvimento da sua inteligência e facilita seu adiantamento, sendo a felicidade do espírito na vida espiritual proporcional ao seu adiantamento e ao bem que pôde fazer como homem. Disso resulta que quanto maior importância adquire a vida espiritual aos olhos do homem, mais ele sente a necessidade de fazer o que for necessário para nela garantir o melhor lugar possível. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que fazer. Plantar hoje boas sementinhas para que amanhã a gente possa colher bons frutos. Fazer o nosso melhor. Deixar todas as nossas mazelas, tipo orgulho, inveja, ir aos pouquinhos domando tudo isto e melhorando, porque vale a pena se preparar para o futuro. Então agora, meus irmãos, com os nossos pensamentos elevados, vamos pedir a Deus, a Jesus, médico dos médicos, que tratem a todas as pessoas que necessitam. Que esta luz divina deste Evangelho envolva cada um de nós, os nossos lares, os hospitais da nossa cidade, as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo físico, campo mental e espírito. Onde estiver um necessitado, que essa luz o envolva. Agradecemos esta oportunidade divina de estarmos juntos nesta corrente, e pedimos a Deus que possamos manter firmes os nossos pensamentos elevados, em conformidade com aquilo que Deus espera de nós, nos preparando para o nosso futuro, sem a ilusão da terra, mas que tudo aqui nos sirva de lição, para que daqui para frente a gente possa ser melhor, cada vez melhor. Que Deus e Jesus fiquem com todos e que assim seja.